Bom, gente, o nosso vídeo de hoje é falando sobre a revisão da vida toda, né? O que é revisão da vida toda? A revisão da vida toda, ela pode fazer com que o seu benefício do INSS ele tenha um aumento considerável, tendo em vista que o INSS ele faz o cálculo de um benefício de acordo a um determinado período, né? Ele não faz em cima de todas as contribuições do segurado, ele faz por um período específico. E a revisão da vida toda é nada mais nada menos, né, de um recurso extraordinário que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, onde o Supremo Tribunal Federal disse que é inconstitucional a forma como o INSS calcula os benefícios, ou seja, todas as pessoas que se enquadrarem nos requisitos, né, podem pedir aí a revisão da vida toda, que é nada mais nada menos do que fazer com que o INSS leve em consideração todos os salários de contribuição da vida do segurado, ou seja, quando você calcula isso, dá um montante muito maior, né, no cálculo do que o valor que o INSS realmente calcula, né, para poder estabelecer um benefício, certo? Vamos lá, qual é a parte que está acontecendo o golpe? Lá. O Supremo Tribunal Federal, ele deixou claro na sua decisão, né, que as pessoas que se enquadrarem nos critérios têm direito à revisão da vida toda. Porém, tem uma situação específica, que é as pessoas para terem direito à revisão do benefício no INSS baseado nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, elas têm que entrar na justiça, ou seja, elas têm que entrar contra o INSS, elas têm que constituir um advogado e esse advogado vai preparar todo o processo para poder eles entrarem contra o INSS, e aí sim, o INSS vai fazer o recálculo do benefício, vai fazer o cálculo da maneira correta, que tem que ser feito, né, para poder aumentar o benefício da pessoa. O golpe está aí. O INSS não está pedindo documento para ninguém para fazer revisão do benefício da vida toda, né? O golpe está justamente nisso aí. O INSS não pede documento para fazer essa revisão, né? O advogado não pode estar pedindo documento para você para fazer um processo desse sem o seu conhecimento, né? O que acontece é, os golpes que já aconteceram, os relatos de algumas pessoas que caíram no golpe, foi receber uma ligação ou mensagem via WhatsApp, se passando por funcionários do INSS, pedindo documentos, inclusive número do benefício dessas pessoas, né? E essas pessoas, né, por entender que em algum dos critérios elas tinham direito à revisão da vida toda, acabaram fornecendo esses documentos aí aos golpistas, né? E aí alguns golpes foram aplicados no sentido de pegar empréstimo no nome desses aposentados, né, dessas pessoas que tinham benefício no INSS, e outros aplicaram golpes usando os documentos dessas pessoas, ou seja, né, houve duas formas de golpe. Uma, conseguiram fazer empréstimo com o benefício da pessoa e ficou lá o prejuízo para a pessoa pagar no seu benefício, e outros, eles conseguiram aí aplicar golpes em outras pessoas, no caso em terceiros, né, se passando por essas pessoas que eles obtiveram os dados. Então veja bem, a revisão da vida toda, tem algumas pessoas que têm direito? Tem. Uma grande parte dos brasileiros tem direito à revisão da vida toda. Porém, a pessoa tem que constituir um advogado, munir esse advogado de todas as provas possíveis, até porque o advogado legítimo, que realmente não é um golpista, ele vai fazer uma análise prévia da sua documentação e vai dizer se você tem ou não direito à revisão da vida toda. Tem toda essa situação que aí os golpistas aproveitam, e o brasileiro, como acha que sempre pode ganhar um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, né, aproveita, e aí o golpista se aproveita disso para aplicar o golpe nas pessoas, porque não é todo mundo que tem direito. Existem critérios, né, estabelecidos inclusive pelo próprio STF na sua decisão, que falam quem são as pessoas que têm direito, né, os critérios que essas pessoas estão para poder terem direito, e mesmo tendo esse direito assegurado pelo STF,
essas pessoas precisam provocar o judiciário, ou seja, um funcionário do INSS se liga e fala, por exemplo, seu João, Dona Maria, aqui é do INSS, a gente está ligando para vocês para informar para o senhor que o senhor tem direito à revisão da vida toda, ou seja, o seu benefício pode aumentar, mas para isso a gente precisa que o senhor forneça alguns documentos para a gente, o número do seu benefício, CPF, identidade, número da sua carteira de trabalho, ou seja, essa sequência de documentos que você vai informar o golpista é tudo que ele precisa para conseguir fazer aí um empréstimo no seu nome, ou para conseguir aplicar um golpe em uma terceira pessoa se passando por você. Então o INSS não entra em contato pedindo documentação de ninguém. Isso fica bem claro, que fique bem claro isso, né? Algumas pessoas acreditam quando vê aquele slogan lá INSS, uma fotinha no WhatsApp lá com o nome INSS. Não é o INSS, ele não pede documentos. O INSS não pede documento, não pede número de benefício, certo? Não manda contrato para você assinar de forma virtual, como em alguns casos as pessoas que sofreram o golpe receberam um contrato via WhatsApp e assinaram esse contrato de forma digital, né? Dando validade realmente que era ela que estava fazendo aquele empréstimo, e na verdade não era. A pessoa não tinha conhecimento que ela estava assinando um contrato de empréstimo. Para ela estava assinando um contrato com o INSS para fazer a revisão da vida toda. Então, muito cuidado. Esse golpe está pegando muita gente, principalmente as pessoas mais velhas, né, que são realmente da geração da época aí, né, que o Supremo Tribunal Federal definiu como aí o marco para as pessoas poderem fazer essa revisão. Então esse pessoal está caindo com muita facilidade nos golpes, né? E agora, nesse momento, eu vou passar para você a dica principal desse vídeo, que é a que vai matar a charada, que você não vai cair mais em golpe de forma nenhuma, certo? E eu vou falar para você aqui o que é. Basicamente, para você ter direito à revisão da vida toda, você tem que constituir um advogado. Essa é a primeira dica. Para você ter direito a essa revisão da vida toda, segundo, você não vai ter que constituir somente advogado, vocês vão ter que entrar na justiça contra o INSS, certo? E terceiro, quem vai dar o veredito final, se você tem direito ou não à revisão da vida toda, não é o INSS, é a justiça, porque você não está fazendo um processo administrativo. Existem diferenças. Quando você entra entra no próprio INSS de forma administrativa, o INSS indefere ou defere sua solicitação. Ele próprio não precisa de justiça. Isso é um processo administrativo, certo? Você vai lá no INSS e protocola. A revisão da vida toda não cabe, escutem bem, não cabe recurso administrativo. A revisão da vida toda só pode ser feita através de recurso judicial. Então, tá aí as dicas principais para você não cair nesse golpe aí, que já foi feito aí várias vítimas, né? Então, para você não cair nesse golpe, fique atento. Revisão da vida toda é só através da justiça, constituição de advogado, e você entra com ação contra o INSS pedindo para que ele faça o recálculo. Aí sim, realmente é a forma legítima, porque depois que o juiz definir que o INSS tem que fazer esse recálculo, a justiça intima o INSS para fazer o recálculo, e fazendo o recálculo, aí sim você vai ter o aumento na sua aposentadoria, caso você tenha direito a isso. Que fique bem claro, não é todo mundo que tem direito. São pessoas que se enquadram nos critérios que estão lá na decisão que o STF, né, pegou e definiu quando ele julgou esse recurso extraordinário. Tá ok? Mas vamos chegar aqui ao final do vídeo, certo? E aí eu vou pedir para vocês que mais uma vez, né, se inscrevam aí no canal,
deixa o like aí de vocês, que o like ajuda muito o canal a crescer, certo? E que vocês compartilhem esse vídeo o máximo de pessoas que vocês conhecerem, para que as pessoas não caiam no golpe. Lembrando, o INSS não pede documento, o INSS não pede número de benefício, certo? Não pede. Então compartilha com quem você conhecer, o máximo de pessoas que você conhecer, para as pessoas não estarem caindo no golpe aí e não estarem aí depois com a maior dor de cabeça para poder resolver esse problema. Beleza? Valeu, gente, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!